Olá, alunos. Vamos aqui mais um problema de vetores. Esse é um problema bem interessante, certo? Onde ele pede para a gente representar graficamente o vetor soma e determinar o módulo do vetor soma. É importante que você entenda que existe uma diferença entre o vetor soma e o módulo do vetor. Quando a gente fala o vetor soma, a gente está falando de módulo, direção e sentido, certo? Quando a gente está falando de módulo do vetor soma, é só o valor numérico, ou seja, a magnitude desse vetor. Então nós temos no primeiro caso aqui dois vetores que têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então se eu vou determinar aqui o vetor soma, então eu vou desenhar o primeiro vetor, o vetor A. Opa, ficou. Desenhar aqui o vetor A. E na extremidade de A eu vou desenhar o vetor B. Observe que o vetor B ele é horizontal para a esquerda, então o vetor B é para cá. Certo? Aqui está o vetor B. Quem vai ser o vetor soma nesse caso? É o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do outro. Então, esse aqui é o vetor soma. Certo? Vou chamar aqui de vetor soma. Então, isso aqui é o vetor soma. Né? Aqui eu tenho módulo, direção e sentido. Deixa eu melhorar aqui. Certo? Eu tenho módulo, direção e sentido. Agora eu quero saber só o módulo dele. Então, o módulo dele, como você pode observar aqui, vai ser o módulo de B, que é o módulo do maior, menos o módulo do menor. Então isso aqui vai ser 8 menos 6, que é igual a 2. Ok? Tudo bem? Então quando você tem dois vetores, aqui a gente vai generalizar, certo? Se você tem dois vetores que têm a mesma direção, mas sentidos opostos, você pode definir que o módulo do vetor soma é o módulo do maior menos o módulo do menor. Nós podemos generalizar, certo? Vamos agora para B. Então no caso B aqui, ó, eu vou desenhar o vetor A. E na extremidade de A, agora eu vou desenhar o vetor B. Observe que tanto A como B é horizontal para a esquerda. Certo? Quem vai ser o vetor soma? É da origem do primeiro até a extremidade do outro. Então observe que nesse caso aqui, ó, o vetor soma ele continua na horizontal, certo? Igual aos dois vetores, e também tem o mesmo sentido dos dois vetores que deram origem a ele, certo? Só que o seu módulo aqui, nesse caso agora, o módulo dele, como você pode observar, é o módulo de A mais o módulo de B. Então aqui nós podemos generalizar, certo? E nós podemos dizer que quando nós temos dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo do vetor soma é o módulo de um mais o módulo do outro. Então nesse caso aqui seria 6 mais 8, né? 6 mais 8, que é igual a 14, ok? Letra C, você tem dois vetores agora, você tem o vetor A, e na extremidade de A, você tem aqui o vetor B, certo? Vertical para baixo. Então o vetor soma é o que vai da origem do primeiro até a extremidade do outro. Então esse aqui é o vetor soma, certo? Esse é o vetor soma, tem módulo, direção e sentido. E qual é, certo, o seu módulo? Então o módulo dele eu posso calcular, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Usando Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então podemos aqui utilizar Pitágoras. Então isso vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então o módulo de S aqui vai ser raiz de 100. Então o módulo de S vai ser igual a 10. Então observem aí que eu estou somando sempre o vetor A, o vetor B, em cada situação A e B tem sempre o mesmo módulo. Estou mudando só a direção e sentido, né? Mas veja que em cada situação eu tenho um valor diferente. Então somar vetores é diferente de somar escalares, ok? A gente tem que obedecer, tem lá em consideração que ele tem módulo, e que ele tem direção e que ele tem sentido. Então aqui está o vetor A, aqui está o vetor B, e eu tenho um ângulo entre eles de 30 graus. Nesse caso aqui, ó, vou já dizer 6 e 8, eu vou usar ré do paralelogramo. Um pouquinho diferente, estava usando ré do polígono, certo? Onde eu vou traçar aqui uma reta, ó, na extremidade de A, uma reta paralela a B.
e na extremidade B uma reta paralela a A. Aí eu formo um paralelogramo. Então o vetor soma vai da origem dos vetores até o vértice oposto. Então esse aqui é o vetor soma. E o módulo dele? Então o módulo dele ao quadrado, o módulo de S ao quadrado é o módulo de A ao quadrado. Deixa eu corrigir aqui, o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Então o módulo de S aqui vai ser igual a raiz de 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno de 30, né? 30 graus. Ok? Então o módulo de S aqui vai ser igual a 36, né? 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 dá 100. Mais 2 vezes... vai ficar 2 vezes 6 vezes 8. Então 6 vezes 8 dá 48. Tá assim, 2 vezes 48. 6 vezes 8, 48, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar assim. A gente pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui, então vai ficar o módulo de S vai ser a raiz de 100 mais 48 raiz de 3. Então vou deixar assim, certo? Estou sem calculadora aqui, então quem tiver calculadora aí pode fazer aí para ver quanto é que dá exatamente esse valor. Mas veja que para cada problema, né, cada ângulo, cada direção, cada sentido, você tem um valor diferente. Então, somar vetores é diferente de somar escalares, ok? Até o próximo vídeo.